Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículo 1 ao 15. Eis o que diz a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelo de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da Tua graça, Senhor. Não se trata de uma história apenas, não se trata de um discurso filosófico, não se trata nem mesmo de uma aula de teologia, Senhor. Se trata da pregação da Sua palavra, Senhor. Se trata de lermos a Tua palavra e sermos alimentados, fortalecidos, sustentados por ela, confiando de que o Senhor Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Pai, a nossa súplica nesta manhã, Senhor, é que apesar de nós, apesar da dureza do nosso coração, apesar da nossa teimosia, Senhor, por misericórdia nossa, Senhor, fale o nosso coração, aqueça os nossos corações e exalte e engrandeça o Teu santo nome. Que o Senhor seja exaltado e glorificado nesta manhã, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo, este mesmo que desceu sobre Jesus no batismo, este mesmo que inspirou o autor Marcos a escrever esse texto, esse mesmo Espírito que está presente aqui, nós suplicamos para que esse poder do Teu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos convencer, Pai, trabalhar em nossos corações, nos santificar, Senhor, para a Sua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vinde a mim, venham após mim e me seguem. Vinde a mim, esse é o convite do Rei crucificado. Vinde a mim porque é chegado o reino de Deus. Creiam então, porque é chegado o reino de Deus. Creiam e arrependam-se. O reino de Deus é o governo de Deus, é o seu senhorio sendo manifestado. É por isso que há tantos avanços em curas, em expulsão de demônios. O reino de Deus chegando é o seu senhorio sendo manifestado.
É isso que nós iremos falar nesse texto. E para nós pensarmos sobre esse convite do Senhor de nos arrependermos e crermos no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus, nós vamos então ao texto de Marcos. Finalmente vamos a Marcos. E eu confesso, irmãos, os irmãos que caminham mais tempo conosco, é uma grande tentação caminhar a passos bem tranquilos, mas se nós formos no mesmo ritmo que Tito, nós só terminaremos isso em 2026. Então desejo com os irmãos hoje caminhar do versículo 1 ao versículo 15, nesse texto que tem de autoria como Marcos. Marcos é o João Marcos, aquele que foi com Paulo e Barnabé e depois abandonou a missão. Depois Barnabé quis trazer de novo Paulo, lembra-se dessa história? E aí Paulo gostou muito da ideia de que ele tinha fugido e da missão no meio da missão ter abandonado, não quis, teve um problema. Enfim, esse é o Marcos que escreve esse texto. E é importante nós pensarmos que o Evangelho segundo Marcos é um livro como um sermão, é um livro como uma pregação, como um interesse em que as pessoas lessem esse livro em uma sentada. Não é como se você não pode ler o que Marcos está querendo trazer e começar a ler Marcos do capítulo 7 apenas. Ali você começa a ler e tentar entender o que Marcos está querendo passar, porque Marcos, ele não segue uma ordem cronológica. Os evangelhos não estão preocupados em seguir, em dar uma biografia, e por isso começam e trabalham sempre numa ordem cronológica. Por isso que você vai ver algumas cenas em Marcos em uma ordem, em Mateus em outra, em Lucas em outra, porque o interesse não é ser cronológico. O interesse aqui, porque não é ser biográfico, não trata a história de Jesus de maneira cronológica, mas pelo contrário, o que nós temos aqui não é uma ordem cronológica, mas um tema, porque o seu assunto, a sua intenção aqui é ser um sermão. Ele tem um objetivo. Marcos, ao escrever o Evangelho segundo Marcos, ele tem um objetivo, e nós podemos dividi-lo em pelo menos duas formas. Primeiro, é encorajar os discípulos que sofrem com a perseguição de Nero, e é um momento de sofrimento e grande perseguição no período ali de Nero. Os irmãos sabem, nós sabemos que Nero, em poucas palavras, há dúvida se ele ateou fogo ou não, mas ele tenta espiar a culpa de todo aquele incêndio aos cristãos e começa a perseguir os cristãos como culpados de um incêndio que devastou Roma. Nesse contexto de perseguição, Marcos escreve esse livro com o interesse de encorajar os discípulos de Jesus que estão sofrendo, dando a eles, confirmando uma vez mais que que Jesus é Cristo, é o Messias, e que Ele é o Filho de Deus, e que Jesus é esse servo do Senhor que veio inaugurar o reino de Deus, mas é um servo sofredor. Há um segundo propósito nesse texto como um todo, no livro como um todo de Marcos, que é convocar a todos, crentes e não crentes, ao discipulado, a uma caminhada de discipulado com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos que estão ao fundo me ouvem bem? Glória a Deus. Qual é a estrutura deste livro, irmãos? Este livro tem uma estrutura tão interessante, do qual alguns vão chamar de o Evangelho de Pedro. A tradição entende que Marcos não é uma testemunha ocular, ele não estava ali nos momentos em que essas cenas aconteceram. Por isso ele escreve esse Evangelho, ele escreve com base naquilo em que ele aprendeu e ouviu do apóstolo Pedro. E isso é interessante porque há uma similaridade da estrutura do livro de Marcos muito sincada, muito parecida com a estrutura de um sermão de Pedro em Atos. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 10. Atos 10, nós temos um sermão de Pedro, versículo 34. Então Pedro começou a falar, o texto diz, Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável.
Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Percebe o fato de que Jesus é Senhor de todos? Glória a Deus. Versículo 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galiléia depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Primeiro, antes de nós falarmos de algo a respeito da estrutura, primeiro, o que nós vamos ver no livro de Marcos, há muita ênfase em cura e há muita ênfase em... Nós cremos nas Escrituras, amém? Amém. Há muita ênfase em expulsão de demônios, em exorcismo. Você vai ver que em Atos há muito exorcismo. E você percebe que a relação aqui de cura na pregação de Pedro tem a ver com o diabo também. Final do versículo 38, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Agora percebe, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. A geografia, você pode dividir o livro de Marcos em duas partes, geograficamente falando, pela Judéia e Galiléia e depois em Jerusalém, como está sendo resumido a geografia do sermão de Pedro. Final do versículo 39, depois eles o mataram pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então tem um final ali do livro de Atos, em que ele ressuscita e dá uma missão àqueles que são suas testemunhas. Versículo 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Este é o testemunho de que Jesus é aquele que foi constituído por Deus no livro de Marcos. Versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Este é o Evangelho. E este é um resumo bem colado do livro, da estrutura do livro de Marcos. Por isso alguns vão chamar o Evangelho de Marcos como o Evangelho de Pedro. Qual a estrutura desse texto que nós estamos lendo e que está sendo tratado do versículo 1 ao 15? Nesse texto nós temos a introdução de todo o livro de Marcos, e ele dá o tema no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o tema em que Marcos irá tratar e defender em todo o seu livro. E ele também fará um convite aos seus leitores nesta introdução, que é um convite que se estende em todo o livro também. Ele diz, o convite é feito no versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Este é o convite de Jesus neste momento do seu sermão. Este é o convite do livro de Marcos. Este é o convite nesta manhã. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A pergunta é: por que nós temos que nos arrepender e atender a esse convite de Jesus, de fazer essas duas coisas, arrependimento e fé no Evangelho? Isso porque Deus fez duas coisas. O que Deus fez está ainda no versículo 15. Primeiro, o tempo está cumprido. Esta é a primeira coisa. Essa é aquilo que chamamos de a plenitude dos tempos, como vai ser chamado em Gálatas. Ou seja, é o momento em que Deus estava conduzindo todas as coisas para este momento, e o tempo é cumprido. Deus conduziu todas as coisas para este momento. Por isso arrependam-se e creiam no Evangelho. E segundo, o reino de Deus está próximo. Sabemos que o governo de Deus e o reino de Deus está próximo no sermão de Jesus, e o reino de Deus já chegou.
Você vai ver em Lucas, em um momento em que ele vai dizer, não que está próximo, mas que o reino já chegou. Ora, o reino de Deus está próximo? Já chegou? Que negócio é esse? Vai vir? Como é que funciona isso? Isso é aquilo que nós chamamos de já, mas ainda não. O reino de Deus teve inauguração com a vinda de Jesus Cristo, a sua vida, morte e ressurreição. Mas ele não é plenamente, ele não é completo, e ele só será no grande dia de Cristo. Então agora nós cristãos desfrutamos de comunhão com Deus, mas não uma plena comunhão do qual nós o veremos face a face. Então já desfrutando, mas ainda não plenamente. Nós já desfrutamos de saúde, e Deus faz milagres de cura, por exemplo, mas ainda não saúde plena, onde não haverá mais choro, morte ou dor. Percebe então que o reino está sendo inaugurado aqui neste momento, e nós podemos dizer que o reino de Deus já chegou, porque ele já teve início, mas ainda não é completo. O ponto é que esses cristãos que estão lendo o texto de Marcos precisam compreender e confiar, e continuar confiando e crendo, e se arrependendo dos seus pecados e crendo no Evangelho de Jesus Cristo, porque o reino de Deus já chegou. Agora, como nós, e como eles, melhor dizendo, poderiam crer que o reino de Deus estava próximo, ou já chegou? Como se pode crer que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos? Como nós podemos crer nisso diante de tanta calamidade? Como nós podemos crer e cantar como cantamos hoje, de que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos? E como aqueles cristãos poderiam fazer isso diante de uma perseguição como a de Nero? Como eles poderiam crer que o reino de Deus estava se aproximando e havia chegado aqueles que estavam ouvindo a pregação de Jesus, dizendo, como nós podemos crer que o reino de Deus é chegado? Ora, se nós estamos ainda sob o jugo de Roma, como nós podemos crer, sendo que crentes estão sendo neste momento os leitores de Marcos, entendendo como nós podemos crer que o reino de Deus já chegou, tendo em vista que os cristãos daquele momento estavam sendo usados, queimados em postes para ser usados como postes de luz, para iluminar Roma? Como crer que Jesus é Senhor? Nós já vimos que o credo Jesus é Senhor, em oposição ao credo de que César é Senhor, começa nesse tempo. Mas como não ceder à tentação, se parece que César é quem tem o controle de todas as coisas? Como não ceder à tentação? Como nós, irmãos, podemos crer que Jesus Cristo é Senhor diante de uma pandemia que mata tantas pessoas próximas a nós? Como podemos crer que Jesus é Senhor diante de tanta escassez econômica, diante de dificuldades econômicas que talvez você tenha, e o que você gostaria é apenas de ter mais condições para fazer justamente missão para o Senhor, para poder abençoar a casa de Deus, para ajudar aqueles que estão necessitados, para investir, sei lá, em uma biblioteca na Zona Leste para pastores que não têm condições de comprar livros? Como nós podemos crer nisso? Como eles teriam certeza de que o reino de Deus estava próximo? Como nós podemos crer que o reino de Deus chegou? Marcos dá o encorajamento nesse texto. Marcos responde porque eu e você podemos crer que o reino de Deus já chegou. E o seu anúncio é porque Jesus é o Messias esperado. Jesus é o Filho de Deus, e ninguém pode negar isso. Por isso ele inicia o seu texto dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus não é só um profeta. Jesus não é só um cara legal que disse coisas boas para serem seguidas. Jesus é o Messias, Cristo, o Filho de Deus. Para responder a isso, Marcos nos dá do versículo 1 até o versículo 2 até o versículo 13. Ele nos dá 4 confirmações dessa verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essas confirmações são a confirmação de João, a confirmação do Espírito Santo, a confirmação do Pai e a confirmação do deserto, da provação. Vamos então perceber essas 4 confirmações desse texto, amém? Após essa introdução longuíssima, eu sei, é incomum minha introdução ser tão longa, mas vamos ao texto. Primeiro, observe a confirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, pela confirmação
de João Batista, o evangelista Marcos, quando vai escrever esse texto, começa no versículo 2 e 3, mostrando essa verdade, apontando para o Antigo Testamento. Ele diz, como está escrito na profecia de Isaías, mas quando ele cita o versículo 2, eis que eu envio um mensageiro adiante de você. Esse trecho é retirado de Êxodo 23, 20. Após ali a saída do povo da escravidão do Egito, Deus envia um mensageiro adiante de você. E essa segunda parte do versículo 2, essa última parte do versículo 2, o qual preparará o seu caminho, está retirada de Malaquias 3:1, onde há uma profecia de que viria aquele que prepararia o caminho. Então vem o texto de Isaías 40, versículo 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Mas isso nos mostra algo muito interessante. Isso nos mostra de que Deus estava conduzindo a história para revelar-se em Cristo. O versículo 15, na pregação de Jesus, quando ele diz: o tempo está cumprido, essa é a plenitude do tempo, é justamente essa revelação de que Deus estava conduzindo a história. Por isso há profecias no Êxodo, em Malaquias, em Isaías, anunciando essa preparação do caminho para esse momento em que Jesus viria. Jesus então é o cumprimento dessas profecias aguardadas. Ele é a plenitude, irmãos. Ele é a conclusão, ele é a plenitude do Êxodo. Ele é a plenitude do retorno do exílio. Quando os cristãos, quando os servos do Senhor, aliás, cristãos é anacronismo, quando os judeus estavam retornando a Jerusalém, agora do exílio, há essa promessa, há essa transição. O contexto de Isaías 40, dessas palavras, preparem o caminho do Senhor, endireitarem as suas veredas, é um contexto de uma mudança da mensagem de Isaías, quando Isaías está saindo de um contexto de condenação, onde está falando do exílio. Então ele parte agora a passar para um consolo no livro de Isaías. E note, esse consolo virá através desse servo sofredor, com esse caminho sendo preparado. O que eu quero que você entenda, e eu estou tentando correr ao máximo para chegarmos ao versículo 15 ainda hoje, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus é o cumprimento dessas profecias. Ele é a plenitude do Êxodo. O Êxodo é apenas uma sombra, embora tenha existido, está apontando para aquilo que seria a obra de Cristo. O retorno do exílio, esse alívio dessa perseguição, o retorno desse exílio, ele é apenas uma sombra daquilo que realmente viria a ser o próprio Cristo. Ele é a plenitude do exílio. Esse é o nosso Cristo. Agora, o autor de Malaquias, aliás, o autor de Marcos, ele escreve e cita esse texto do Antigo Testamento para introduzir o fato de que João Batista é essa voz que estará preparando o caminho para Jesus. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Estou indo rápido demais. Me deem um feedback, senão semana que vem trabalha só 3 versículos. Ele cita esses textos para mostrar justamente que João Batista é esse que viria e prepararia o caminho. Esse no espírito de Elias, como diz o texto de Malaquias. E ele faz isso, meus irmãos, para mostrar que Jesus é esse Messias aguardado, porque João era esse Elias que estava preparando o caminho para Jesus. Então, o modo de João Batista fazer isso é pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como diz o versículo 4. Então, toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Essa era a pregação de João Batista. Ele estava pregando o batismo por arrependimento para aqueles que iriam depois ouvir esse convite do Rei Jesus, de arrependam-se e creiam no Evangelho, como está no versículo 15. E para confirmar que João Batista é essa voz que prepara, que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, para mostrar que João Batista é exatamente esse que vem no Espírito de Elias,
ele dá essa descrição. No versículo 6 ele diz: a roupa de João era feita de pelos de camelo. E essas roupas feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro, eram roupas de Elias. Embora fosse muito comum para nós, e era uma roupa muito comum inclusive para o próprio tempo, muito incomum para aquele momento, ele usava essa roupa, e era um grande sinal de que João era exatamente aquele que vinha no espírito de Elias, preparando o caminho para o Messias. E ele também se alimentava de gafanhoto e mel silvestres. E esta é a alimentação dada em Levítico 11, essa é a alimentação prescrita em Levítico 11, do versículo 22, do qual isso mostra que João é exatamente esse separado por Deus para essa missão. Ainda falando de João e como esse que está preparando o caminho, Marcos então vai usar as próprias palavras de João, da sua mensagem do versículo 7 e 8, para mostrar que Jesus não é antagônico a essa lei do Antigo Testamento, mas ele é o seu cumprimento, a sua finalidade. O fim da lei é Cristo, e quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele não está dizendo que quando Cristo chegou acabou a lei, não é isso. O fim da lei é Cristo, porque a finalidade da lei é Jesus Cristo. Então João vai dizer no versículo 7, e João pregava, Marcos está dizendo a pregação de João, e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Essa era uma função de escravo, e ele se sente indigno até mesmo de ser um escravo de Cristo. Então ele diz com essas palavras o que está sendo exposto e colocado a nós aqui, é que João é essa antiga aliança se sujeitando à nova aliança, está mostrando a superioridade do Evangelho como um cumprimento da promessa feita por Deus no Antigo Testamento. O que Marcos está fazendo aqui é uma transição da antiga era para a nova era. E não é nova era no sentido que dizem aí, tá? Fique em paz. Nova era é uma expressão teológica, tá? Não fui eu que inventei, não. Então ele continua dizendo, João, no seu sermão, na sua breve palavra do versículo 8: eu batizei vocês com água, ele porém os batizará com o Espírito Santo. Irmãos, entende porque é difícil caminhar rápido? Aqui a gente precisa discutir, precisamos dizer o que é isso, mas virá um outro momento para essa ocasião. O ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, sintetizando a proposta de Marcos ao colocar essas palavras de João, é que essa nova aliança da qual está dando da qual a antiga aliança está dando lugar agora para a sua aproximação, essa nova aliança, ela é o cumprimento da promessa feita, da qual Deus usou, por exemplo, Jeremias e Ezequiel, dizendo que seria uma obra do Espírito Santo nas pessoas. Então, por isso, é uma obra feita pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Por isso, eu os batizarei com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Ele está mostrando essa transição para essa nova aliança. A diferença da nova aliança com a antiga aliança não é que não existe mais lei na nova aliança, é que na nova aliança agora o Espírito Santo atua no coração dos crentes, capacitando-os para que obedeçam à lei do Senhor, nos tornando capazes de obedecer ao Senhor. É claro que até a vinda de Cristo, ele começou a boa obra em nós, mas ele só vai completá-la no dia de Cristo, é claro. Mas o Espírito Santo vai nos capacitando e nos aperfeiçoando dia a dia. Isso tudo, meus irmãos, do versículo 2 ao versículo 8, é o testemunho da lei e do profeta João Batista, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós, irmãos, podemos confiar que o governo de Deus já é chegado e responder com fé e arrependimento, porque Deus estava conduzindo a história e usou o profeta João para preparar o caminho para o seu Filho, Jesus Cristo. Confie que Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Tendo falado então desse precursor, João Batista, que preparou o caminho para aquele que seria maior do que ele, como ele disse nas suas palavras, Marcos então passa agora a falar desse maior para os seus leitores, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E essa é a segunda confirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, a confirmação do Espírito Santo. Versículo 9 e 10. 9 diz o seguinte: naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia. E deixe-me fazer uma observação importante ainda para introduzir esse livro. Essas palavras, quando Marcos contextualiza aonde é Nazaré, aonde está Nazaré, ele poderia dizer só: naqueles dias veio Jesus de Nazaré e foi batizado, mas ele coloca de Nazaré da Galileia. Marcos está contextualizando e trazendo, mostrando aonde na geografia está Nazaré, tá? Porque os seus leitores não eram provavelmente cristãos judeus, mas cristãos de Roma, do qual não tinham tanta intimidade com a geografia. Então ele contextualiza de onde Jesus veio, porque Nazaré é um lugar assim, quase Itaquera, né? Por que Itaquera ganhou um nome, ganhou um volume depois que fez seu estádio, começou a descobrir que existe Itaquera de algum lugar, né? Mas é quase Guaianazes, assim, Parada 15, ninguém sabe o que é Parada 15, né? Que é um meio entre Guaianazes e Itaquera, nenhuma relevância. Então é quase que isso, sabe? E como é um lugar escondido, então ele contextualiza o lugar. Agora, o texto diz em um versículo, e observe, Marcos fala de João, Marcos fala do batismo de Jesus, Marcos fala da tentação de Jesus e da pregação de Jesus em 15 versículos. É muito rápido. Você tem 11 versículos falando da tentação de Jesus no deserto em Mateus 4. Marcos avança muito rápido. Ele tem um objetivo mais panorâmico e diferente do objetivo de Mateus, muito provavelmente. Então há muito que poderia ser dito, meus irmãos, a respeito do batismo de Jesus por João no Rio Jordão. Mas percebe que Marcos não esmiuça muito. Jesus está de fato, pode ser dito que ele está de fato se identificando conosco, com os pecadores, isso é verdade. Ou que Jesus está nos servindo de exemplo, isso é verdade. Ou que Jesus está dando início ao seu ministério, eu creio que tenha mais a ver com isso. Em Atos 1, 22, vai se escolher quem é que ocupará o lugar de Judas nos apóstolos, certo? E um dos critérios é que fosse uma testemunha ocular desde o batismo de Jesus, que é como se dá o início do ministério de Jesus. É muito provável que está apenas relatando o início do ministério de Jesus e que ele entrou no sacerdócio de Melquisedeque porque por meio desse batismo ele pudesse se entrar como esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o ponto é que esse relato é uma espécie de resumo introdutório do versículo 9, para fazer essa dupla, para mostrar essa dupla identificação de Jesus como o Messias. Primeiro, no versículo 10, por meio do Espírito Santo, logo ao sair da água, e sair aqui pode-se entender como literalmente, a palavra traduzida literalmente é subindo da água, amém? Amém. Imersão, glória a Deus. Mas a beleza disso se dá pelo movimento de Jesus. Logo, ao subir da água, Jesus viu dos céus, o céu se abrindo. Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué abriu o Jordão. Elias bateu com a capa e abriu as águas. Mas Jesus, quando sobe das águas, está abrindo os céus. E os céus se abrindo é a mesma palavra que é uma espécie de introdução. Do céu se abrindo é como se fosse uma introdução daquilo que a obra de Cristo faria, porque é a mesma palavra que depois Marcos vai usar para dizer que o véu do templo se abriu. Glória a Deus por isso. Jesus subindo da água, vem então o Espírito descendo. Há uma beleza poética de Marcos, em que a Jesus ao subir, o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. E esse movimento, como nós já lemos na pregação de Pedro em Atos 10, é o Espírito Santo ungindo Jesus como Cristo, como Messias. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que a pomba deu um sinal de término do julgamento após o dilúvio na época de Noé.
A pomba agora dá o sinal da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, abrindo-nos o portal da graça. Esta é a confirmação, a vinda do Espírito Santo sobre Jesus, do início do seu ministério, a confirmação de que Ele é o Messias, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso nós podemos confiar de que o seu reino já chegou. Terceira confirmação é a confirmação do Pai. Versículo 11 diz: então veio uma voz do céu que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Irmãos, existe aquilo que é chamado de período interbíblico, que é de Malaquias para Mateus, né? Ou de Malaquias para Marcos, porque Marcos é escrito antes de Mateus. Isso é algo muito interessante, irmãos. É que após 400 anos, onde existiam servos do Senhor, onde Deus ainda por sua graça trabalhava e conduzia a história como nós já vimos. Mas há 400 anos não se ouvia nitidamente a voz do Senhor. E todas as vezes que a voz de Deus foi ouvida, foram momentos de grande revelação a respeito de Deus. Um exemplo disso é no Sinai, quando a voz de Deus é ouvida, Deus está se revelando uma vez mais para o seu povo. Vamos observar o que esse texto está falando. Dwight Osborne nos ajuda e ele divide essas palavras de Jesus em duas partes. Ele diz que a primeira parte do pronunciamento vem do Salmo 2, do versículo 7, como nós lemos no início deste culto a Deus, que se refere à entronização do Messias, do rei messiânico. O Salmo 2 é um texto que está profetizando a respeito de Cristo, que seria esse rei messiânico. O texto, as palavras de Deus, do próprio Deus, faz menção, referência justamente ao texto do Salmo 2, versículo 7. Este é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Isso mostra, meus irmãos, desse modo que Jesus é identificado não somente como o filho amado de Deus, mas também como o filho de Davi. Lembra-se do Natal? De que ele tinha que ser da descendência de Davi para que pudesse ser o rei messiânico. Essas palavras confirmam o fato de que Jesus é aquele do qual foi profetizado e prometido na aliança com Davi. Na segunda parte das palavras de Deus, em você me agrado. Essa segunda parte vem de Isaías 42:1. E o servo de Deus, como o amado, o escolhido no qual Deus se agrada. Deus está então declarando, usando as palavras de Isaías 42:1, de que Jesus é esse Messias da qual eles estavam esperando. Então nós temos um terceiro testemunho aqui, é o testemunho da voz de Deus Pai, sendo ouvida e quebrando esse silêncio de 400 anos. Mencionei, e provavelmente está na liturgia dos irmãos, de que este sermão de hoje tem um título, o Sermão de Pedro. E a primeira razão por isso, os irmãos já viram, a estrutura de todo o livro parece ter sido ensinada e passada do discipulado de Pedro para com Marcos. Mas há um segundo motivo, e eu quero chamar a sua atenção rapidamente para a carta de 2 Pedro, no capítulo 1, e do versículo 16 ao versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro está, como os irmãos já sabem, Pedro está encorajando os crentes a crescerem em santificação e a se esforçarem nesta obra. Então,
Ele vai dar os motivos do porquê você deve se esforçar e continuar crescendo e servindo ao Senhor. Ele vai dizer, versículo 16: porque não lhes demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me agrada. E a referência das palavras de Pedro aqui provavelmente seja do Monte da Transfiguração, quando acontece a transfiguração entre Jesus, Elias e Moisés. Mas percebe de que o argumento de Pedro, de que você pode confiar de que Jesus é Senhor e é superior a todas as coisas, é porque ele houve testemunho do próprio Pai. É o mesmo argumento. Versículo 18, ele continua dizendo: ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura, esse é o segundo testemunho, ou a segunda confirmação. Ainda assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E eis o segundo motivo pelo qual os crentes devem continuar buscando crescer no Senhor, porque eles podem confiar que Jesus é o cumprimento das profecias, da palavra profética. O mesmo argumento, novamente, de Marcos. Voltemos a Marcos, irmãos. Pedro parece ter instruído e ensinado muito bem Marcos, porque Marcos faz uso dessa confirmação pelo testemunho do Pai, e essa confirmação pelo testemunho das Escrituras inclui o testemunho do Espírito. E então há a quarta e última confirmação, da qual eu quero compartilhar com os irmãos: a confirmação do deserto ou da provação, aonde o Filho de Deus enfrenta o inimigo de Deus. E para mostrar essa confirmação pela aprovação ou pelo deserto, antes de falar sobre isso, de mostrar isso, e para poder contextualizar para os irmãos, deixe-me mostrar como tudo isso dito até aqui, até o versículo 13. O versículo 12 coloca essa tentação, e vamos ler, o texto diz: e logo o Espírito conduzindo Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. E os 40 dias aqui é referente aos 40 anos do deserto. Mas enfim, tudo que foi dito até aqui, meus irmãos, reforça para nós de que Jesus é este Messias, de que Ele é o Filho de Deus, e que Ele está inaugurando a chegada do reino de Deus, desse novo tempo. Note as primeiras palavras da criação em Gênesis, no princípio. E Marcos inicia o seu livro com essa mesma palavra de Gênesis no grego, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E no princípio Deus criou o mundo, assim também a era do Evangelho é manifesta quando o Filho de Deus se torna um ser humano em Jesus Cristo. Para Marcos, a introdução de Jesus não é menos grandiosa que a criação do mundo, pois em Jesus uma nova criação está acontecendo. Na confirmação de João, nós temos a saída da antiga era e a chegada da nova era. A ênfase no cumprimento das Escrituras na vinda de Jesus, meus irmãos, vai ressaltar que a nova aliança não é uma rejeição à antiga aliança, mas o seu clímax, o seu ápice. João é novamente dizendo essa antiga aliança sujeitando-se à nova, mostrando a superioridade do Evangelho como um cumprimento da profecia. Na confirmação do Espírito Santo e do Pai, nós vemos a inauguração dessa nova era. O Espírito Santo, note, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, em Gênesis 1, 2. E aqui nós temos uma nova criação, com a descida do Espírito, para dar início a essa nova era de salvação em Cristo Jesus. O Pai então diz
e fala as suas palavras: você é meu filho amado, em você eu me agrado. E assim como a voz de Deus soa dando início à criação, ouve-se a voz do Pai dando início a essa nova criação em Cristo Jesus. Então vem a confirmação do deserto ou da provação, e temos a derrota de Satanás pelo novo Adão. As feras estavam com ele, diz o versículo 13, o final do versículo 13. Isso pode soar de uma maneira como fazendo parte da tentação. E observe esse contraste dessa transição para a nova aliança. Adão está em meio à fartura de alimentos. Ele podia comer de todos os frutos, menos daquela árvore. Jesus está em jejum durante 40 dias. Adão, em meio à sua fartura de alimentos, cede à tentação. Jesus, em jejum 40 dias, vence a tentação de Satanás de transformar as pedras em pães. Adão está em um jardim muito belo e cede à tentação. Jesus está no deserto e vence a tentação de Satanás. Adão está com os animais sujeitando-se a ele, porque essa era a ordem de Deus, para que ele dominasse todas as coisas. E Adão está com os animais sujeitando-se a ele. Jesus está com as feras e ainda assim vence a tentação. Mas com todos esses sinais, meus irmãos, também há um sinal de que ele estava com as feras de um modo positivo, no sentido positivo. Vendo todos esses sinais de que é o início de um novo Gênesis, digamos, e vendo que há várias referências constantes de Isaías feita por Marcos, essa pode ser muito bem mais uma referência positiva, falando positivamente que Jesus estava com as feras, e ser uma referência ao que foi profetizado por Isaías em Isaías 11, no texto que diz que repousará sobre ele o meu Espírito, o Espírito do Senhor, no versículo 12 de Isaías 11. E como efeito de toda essa obra do Senhor, desse que repousou o Espírito sobre ele, versículo 6 de Isaías 11, escute: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você pode crer, meu irmão, possivelmente pode ser tido como parte da tentação ele estar com as feras, como parte de uma revelação, novamente, de que ele está inaugurando o reino de Deus, onde Jesus está no deserto e ele consegue ficar com as feras e ser servido pelos anjos. Tudo isso, meus irmãos, para que eu e você creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que inaugura a chegada do reino de Deus. Você não está servindo ou seguindo uma religião inventada pelos homens. Você não está sacrificando muitas coisas em nome do Senhor. Disseram uma vez a respeito do Dr. Martin Lloyd Jones, que era médico assistente do rei da Inglaterra, e disseram: como é belo ver o seu testemunho de alguém que sacrifica tanto para se tornar um pregador do Evangelho. E Lloyd Jones diz: eu não sacrifiquei nada, porque qualquer coisa, nenhuma coisa, melhor dizendo, pode se comparar à grandeza de servir aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Eu sei, meus irmãos, por vezes é difícil levantar cedo, principalmente quando se programa mal e vai dormir tarde no sábado. É muito difícil, eu sei. Mas eu quero te encorajar a entender que você não está sacrificando muito em levantar cedo aos domingos e vir aqui para prestar culto àquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Como o Senhor está falando comigo?
Eu não estou sacrificando muito. Você não está sacrificando muito. O sofrimento pode ser latente, meus irmãos. Em momentos de perseguição e de sofrimento, não duvide que o reino de Deus, que o seu governo é real e que ele já chegou. Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus é este Messias profetizado, testificado pelas Escrituras, por João Batista, pelo Espírito Santo, pelo Pai, e até Satanás contribuiu para a sua confirmação de que Jesus é Senhor. Tudo isso para que o reino de Deus chegasse. Marcos escreve isso para que a resposta não seja outra de nós, a não ser a resposta exigida por Jesus Cristo: fé e arrependimento. Em momentos de sofrimento, meu irmão, em momentos de perseguição, em momentos de chacota de algum amigo seu da escola, da faculdade, do trabalho, em momentos de dúvida da realidade do Evangelho, em momentos de dúvida se Deus está realmente no controle de todas as coisas, lembre-se, Jesus não é só um profeta, também é, mas Ele é mais do que isso. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, que inaugura a chegada do reino de Deus, do seu governo. Vamos orar. Senhor, nós queremos atender a esse convite do Senhor, esse convite de ir até o Senhor, de seguir o Senhor, e nós somos fracos, por isso nós suplicamos a Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, conduza-nos, leva-nos ao arrependimento verdadeiro, firme a nossa fé no Senhor Jesus, que a nossa fé e o nosso amor não esteja firmado em outro lugar a não ser no Senhor Jesus Cristo. Senhor, no decorrer desse dia, no trânsito, no trajeto do caminho de casa, Senhor, que não nos esqueçamos de que o Senhor Jesus é Senhor, é Rei sobre todas as coisas. Que ao almoçarmos, que ao desfrutarmos dessa tarde, desta noite em comunhão com o Senhor, que ao deitarmos até o seu retorno, Senhor, mesmo que estiver havendo sofrimento ou dificuldades nessa terra, Senhor, que nada disso nos roube o brilho, nos roube de perceber a beleza desta glória, que é o Filho encarnado, Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Pai, fortifique nossos passos, firme nossos passos nessa manhã, aqueça o nosso coração para a sua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.